Oi, gente! Tudo bem por aí? Estão felizes com o livro de Pedro? Eu estou muito feliz. E hoje o capítulo 3 de 1 Pedro é muito legal. Eu vou mostrar para vocês que não viram a capa. A capa ficou muito legal. Olha só, vou mostrar para vocês. Tá ao contrário, mas dá para ver. O segredo da paz no lar. Aí eu coloquei um negocinho aqui em homenagem à semana passada, que foi Dia dos Namorados. E também porque é a paz no lar que Pedro vai falar hoje, né? E vai ser muito legal. Abra o seu coração, que o Senhor te abençoe, que você consiga absorver coisas que você precisa absorver, né? Sobre essa situação de paz no lar, né? Tá difícil não ficar com o olho assim hoje. Vou abaixo o óculos aqui para não refletir. Vamos ver. Vamos lá. Que o Senhor abençoe você onde você estiver, o horário que você estiver assistindo, que o Senhor fale no seu coração a partir de agora, em nome de Jesus. A vida dos casados. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Olha que responsabilidade aqui já no primeiro, assim, né? Você, pelo seu modo de agir, você vai levar o seu marido, que não é cristão, de qualquer religião, né, que não é cristão, para Cristo, para Jesus, né? Pelo seu modo de agir. O que a gente tem que fazer para ter, né? Eu coloquei na capa, né? O segredo da paz no lar. Aqui já é o primeiro segredo. Ó, vou ler de novo primeiro. Ó. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Você não precisa ficar falando nada. Só você ser uma pessoa calma, tranquila, né? Uma pessoa... Aqui fala obedecer, a gente já tem um ranço dessa palavra, né? Mas o obedecer aqui é um obedecer de parceria, de combinação, de ser uma pessoa submissa, né? Sub a missão, né? Porque a Bíblia diz, né? O Senhor fala que é o homem que é o sacerdote do lar, é ele que vai responder pela família. A responsabilidade é 100% dele, ele é o sacerdote. Mesmo que a gente não queira, que a gente queira ser a poderosa chefona, mas não é. É o homem que é responsável. Então, o obedecer é a gente ter uma parceria, né? Colocar nossas opiniões, nossas ideias, mas a decisão final é dele e a gente obedece. Porque a responsabilidade também é 100% dele, né? E com o nosso modo de agir, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de tratá-lo, de tratar a família, de tratar Deus em primeiro lugar, vai fazer com que ele perceba a diferença. Ele perceba a diferença e se volte para Deus também. Sem falar nenhuma palavra, sem ficar enchendo o saco dele, né? Seu próprio testemunho, seu próprio modo de viver vai atraí-lo. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Tá vendo? Uma mulher honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Esse versículo aqui é um versículo que muitas igrejas usam para fazer doutrinas de vestimentas, né? Acho que eu não estou ouvindo a música aqui. Mas ela está passando. Eu que não estou ouvindo. Para falar sobre as doutrinas de vestimenta. Cada religião tem a sua doutrina. Cada religião, cada nome de igreja tem o seu modus operandi, né? Eu acredito que isso aqui não está falando para você não usar vestidos caros, não usar roupas bonitas. Ó, não procure ficar bonita usando enfeites e penteados exagerados, tipo Carmen Miranda, assim, né?
ou joias e vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Vamos entender isso aqui. Porque muitas religiões confundem o que a Bíblia diz e o que a doutrina da igreja diz, o que os regimentos internos daquela religião falam. Se você está numa religião que te proíbe de usar vestidos caros, por exemplo, cortar cabelo, usar calça comprida, sei lá o que for, comer algum tipo de comida, separar algum dia do mês, seja o que for. Se você está nessa igreja, você tem que obedecer às regras da igreja. Se você não concorda, saia dessa igreja. Vá para uma igreja que você concorda. Você não é obrigado a ficar onde você não concorda. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando para você entender que não é a roupa que você está usando, o cabelo, ou as joias que você usa, que vão te fazer uma mulher bonita de verdade, não só de aparência, não só na sua casca. O que o Senhor está nos revelando aqui, a beleza verdadeira, a beleza que transforma a vida do seu marido, que é o caso desse texto, é a beleza da alma e não a beleza do corpo. A beleza do corpo a gente coloca uns brincos, tô sem cordão hoje, mas é um cordão, arruma o cabelo, coloca uma roupa e tal, e isso é a beleza do corpo. Mas isso não transforma, a beleza externa não transforma, é a beleza interna que transforma. É isso que o apóstolo Pedro está falando com a gente aqui. É isso que Deus revelou para ele, falou para ele ensinar as ovelhas, que somos nós. Pelo contrário, a beleza de você, eu acho ruim essa beleza de você, né? A nossa beleza tem que ser no coração, pois ela não se perde, porque é da alma, a beleza da alma. E ela é a beleza de um espírito calmo, delicado. Nós somos mulheres, nós temos que ter características e atitudes de mulheres. Pessoas que nós somos mais delicadas, como diz aí, né? O homem constrói a casa, né? Ele compra os móveis, ele organiza a casa, a estrutura. Mas o lar, quem transforma a casa num lar é a mulher. É a mulher que transforma a casa num lar. Porque a mulher, ela é delicada, ela tem que ser, né, mais calma, mais emoção. Né? O homem é a razão e a mulher é a emoção. Eu estou falando com pessoas que são casadas, noivas, moram junto, pessoas que já têm um esposo. Claro que eu sei que tem muitas mulheres que têm que fazer tudo sozinhas, que não têm seus companheiros, que se separaram, se divorciaram. Eu já fui divorciada, eu sei bem o que é isso, separada. E eu entendo isso, mas nesse caso aqui, Pedro está falando com as pessoas casadas, a vida dos casados. É sobre isso, por isso coloquei a fotinho minha e do meu marido ali na frente. Por isso estou falando que nós estruturamos o lar com a nossa alma calma, pura, cheia de emoção, cheia de querer fazer dar certo. Esse é o segredo de um lar em paz. Somos nós o segredo, a mulher é o segredo, a alma da mulher é o segredo. Então não adianta você colocar uma roupa e se enfeitar toda se a sua alma é atribulada, se você é uma pessoa mal educada, áspera, grossa, você trata todo mundo do mundo bem, mas quando chega dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, no seu lar, na sua vida, você trata mal. Você trata com indelicadeza, com grosseria, você desconta os seus problemas, as suas angústias, as suas tristezas em cima da pessoa que divide o lar com você, que mora dentro do seu lar. Isso é uma coisa feia, isso não dá certo, isso não traz a paz. O segredo da paz no lar é esse, é você ter a alma calma, que trata as pessoas que estão ao seu redor, que vivem dentro da sua casa, com paciência, com calma, com delicadeza. Eu já estou entregando o segredo no comecinho do capítulo, vamos lá. Pelo contrário, a beleza tem que ser da alma, né? De um espírito calmo e delicado. Isso tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele.
Tá vendo? As mulheres que eram dedicadas a Deus e colocavam esperança em Deus, em Cristo, elas eram pessoas calmas, tranquilas, eram mulheres que realmente faziam o papel de esposa, de mãe, de dona do lar. Você não é do lar, você é dona do lar. Você é a que administra, você é que coloca a alma calma, a paz, o sossego. Tudo vem de nós, gente, vem de nós, de nós mulheres, esposas. Porque ela era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. Elas eram obedientes aos seus maridos. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Aqui é um exemplo assim, olha, esse aqui é um exemplo perfeito sobre obediência, porque está falando aqui que Sara era obediente, ela chamava Abraão de meu senhor. Aí você pensa que ela era uma idiota, uma escrava, uma bestalhada, que ficava só servindo ele, meu senhor, igual eu já ouvi gente falando. Gente, vocês que estão comigo aqui, desde lá de Gênesis, que eu comecei a fazer os vídeos aqui, nós lemos Sara. Sara lascou tudo, gente. Ela era obediente, mas ela tinha a personalidade dela, ela tinha a atitude dela. Ela não era uma mulher cabresto, assim, ela não era tratada no cabresto. Tanto que ela deu Agar para cruzar com Abraão, aquele bonito. Quem me acompanha já sabe do que eu tô falando, né? E aí deu essa confusão toda, que essa semana aí, acho que foi na sexta-feira, deu aquela guerra lá, aquela confusão lá em Israel atacando aqui, eles atacando lá, e estão se matando lá. Culpa da Sara. Culpa dessa mulher que falava meu senhor. Então esse obedecer não é ser idiota. Esse obedecer é respeitar a autoridade dele. A gente vai debater um assunto, vai decidir alguma coisa, mas a palavra final é dele, porque a responsabilidade diante de Deus também é dele. Ela sugeriu, ele aceitou. A responsabilidade é dele. E são os filhos dele que brigam lá, Isaac e Ismael, que estão fazendo essa confusão toda aí. Aqui é um exemplo bom disso, de que você ser obediente ao marido não é ser idiota. Bom falar isso, né? Sara chamava ele de meu senhor. Você será agora sua filha. Você será sua filha, filha de Sara. Se praticar o bem e não tiver medo de nada. Olha, você será a filha da Sara, que chamava Abraão de meu senhor, que era uma mulher delicada, bonita, bem vestida. Né? Ela tinha empregados, né? Ela tinha uma vida maravilhosa. E fazia M também, né? Tanto que nós estamos vendo aí. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ser como Sara. Nós temos que ser como Sara. A parte boa da Sara, porque Sara também só Jesus na cauda. Sara é oprimido também. Igual a gente mesmo, né? Mas se você tem curiosidade, vai lá ver o podcast da Sara. Tem um monte lá em Gênesis. Também você, marido, agora com os maridos. Na vida em comum com a sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, mais frágil, e é por isso ela deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Olha aqui. Agora é com os maridos. O homem tem que tratar a esposa com delicadeza, porque nós somos mais frágeis. Você pode estar treinando com músculo, você pode estar muito mais forte que o seu marido, mas a sua alma, a sua vida, a sua estrutura, você é mais frágil. A Bíblia está falando aqui, a mulher é mais frágil, o homem tem que tratar com delicadeza, com respeito, porque um aperto muito forte a gente já se quebra. Pra gente quebrar um homem é muito difícil, nem se você for musculosono. É muito difícil, é muito mais trabalhoso você cagar um homem a pau do que um homem pegar uma mulher. Então ele tá falando aqui para os homens tratar as mulheres, ó. Reconheça que a mulher é o sexo mais frágil e por isso ela deve ser tratada com respeito, com carinho, com atenção. Nós queremos ser tratados assim. Quando a gente se coloca na nossa
na nossa posição, no que Deus escolheu para nós, a vida fica muito mais simples, gente. A paz no lar, o sucesso da paz no lar é esse. É você estar posicionada onde Deus te colocou, não a sociedade que quer que você seja feminista e cague a pau seu marido toda hora. Isso não é de Deus. Aqui Pedro está explicando direitinho como ter a paz no lar, como ter o sucesso da paz no lar. Ele respeitando que você é uma pessoa frágil, porque você é, querendo ou não. Você pode ser a guerreira que vence o mundo, mas você é o sexo frágil. Diante de um homem você é frágil. Por isso que existe o feminicídio, né? Por isso que existe. Você vê esses dias um oprimido aqui do sul, aqueles homens que fazem aqueles negócio de forte igual o Cariani. Ele e ela faziam. Eles ficavam se expondo, fazendo aqueles nó de músculo e tal. Ele matou ela. E ela era mega forte. Mega forte. Porque é diferente a estrutura. O homem ele foi feito para caçar, para sair atrás de urso, matar e trazer a carne para a mulher cozinhar. Então o nosso papel é ali, ó. É cozinhar, cuidar das crianças. Claro que hoje em dia é outra coisa, mas eu estou falando da nossa herança lá de trás. Como foi feita a nossa estrutura, né? Nosso trabalho era fácil, entre aspas, que era aqui pertinho, não exercia muita força, muito músculo. Dos homens também, então eles já vêm nessa herança de serem fortes, e nós somos a parte mais frágil. Eles têm que tratar a gente com respeito, com admiração, com carinho, com cuidado. A gente quer ser mimada, a gente quer ser amada, a gente quer ser elogiada, a gente quer ser reconhecida. Isso traz o sucesso e a paz no lar. Para vocês saberem, homens, é isso que vai trazer a paz no lar. A gente respeitando e vocês nos mimando. Isso, e se a gente não fizer isso, aqui está falando na última parte do versículo, haja dessa forma para que você não atrapalhe as orações de chegarem diante de Deus. Quando a gente não trata o marido com respeito e eles não tratam a gente também com respeito, claro, do jeito certo, cada respeito, as nossas orações não passam do céu, as nossas orações são impedidas, as nossas orações ficam aqui no teto. Nós vivemos nessa atmosfera aqui. Tem uma outra atmosfera que a gente chama de segundo céu, onde estão os demônios, as potestades, as trevas, elas estão no segundo céu. E tem o terceiro céu, que é onde o Senhor habita. O Espírito Santo, Deus, os anjos, eles habitam no terceiro céu. Quando você não trata o seu marido, a sua esposa com educação, com respeito, com carinho, com amor, com admiração, as suas orações, seja ela para que for, elas não passam do teto. Quando chega no segundo céu, os demônios seguram a sua oração. Isso é bíblico, gente, não sou eu que estou inventando, isso não é toque de Clay. A Bíblia fala isso lá em Daniel, que desde o primeiro dia que ele orou, a oração chegou, mas os demônios, as potestades do segundo céu, bloquearam a oração dele. É isso que apóstolo Pedro, o primeiro papa dos católicos, está falando aqui. Se você não tratar a sua esposa e o seu marido com respeito, com admiração, com cuidado, com zelo, as suas orações vão ficar presas ali no segundo céu, não vão chegar até Deus e não vão ser respondidas. Vamos lá, era para ser curto e já está grande. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, e nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, vocês estão ouvindo, né? Não falem coisas más, não contem mentiras, afastem-se do mal e façam o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém o Senhor é contra os que fazem o mal. Gente, isso aqui é uma aula, olha tudo que está escrito aqui, eu não consigo ler, eu estou tirando por causa dos reflexos ali. Olha só, se você quiser gozar uma vida feliz, se você quiser ter o sucesso da paz no seu lar, que é o título que eu coloquei aí na capa,
Não fale coisas más, não conte mentiras, se afaste do que é mal. Se você percebe que essas coisas estão te levando para vícios, para corrupção, para prostituição, para o adultério, para coisas que vão tirar a paz do seu lar, se afaste, corra disso. Faça o bem, procure a paz, procure engolir o sapo. É isso, o sucesso é esse, é engolir o sapo, tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher tem hormônios que oscilam o mês todo. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. É normal, os homens já se adaptaram com isso, principalmente os maridos casados há muito tempo, né? E mesmo assim, eles têm que engolir o sapo. E nós somos perfeccionistas, chatas, porque a gente faz muita coisa. A gente trabalha fora, a gente trabalha dentro, a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E a coisa que mais assim consome a nossa energia não é nem varrer o chão e trabalhar fora em algum lugar. É o cansaço mental, é a organização mental do lar, porque é a gente que organiza. Por isso nós que trazemos o sucesso para o lar, mas 90% do sucesso da paz no lar é nossa. Porque o mental é nosso, a gente que pensa que tem que comprar o feijão, amanhã tem que descongelar a carne, eu tenho que levar meu filho na escola, tem aniversário, tem que comprar um presente. Ai, a gente tem uma infinidade de coisas e Deus nos deu a capacidade, o dom, a bênção de poder fazer isso tudo e funcionar. Às vezes a gente faz umas coisas erradas para lá e para cá, mas a maioria das coisas a gente faz tudo certo, a gente dá conta. Porque Deus fez isso. Então o homem engole o sapo e a gente engole o sapo quando ele deixa a toalha molhada, quando ele não lava a louça que a gente pediu, quando ele não descongela a carne que a gente pediu também, e essas coisas. Engolir o sapo traz paz para o lar. Relevar coisas pequenas. Eu não faço mal, mas faço bem. Procure a paz, faça tudo para alcançar a paz. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas que são honestas e Ele ouve os pedidos, quer dizer, o pedido atravessa o segundo céu. As pessoas que procuram a paz, que procuram se afastar do que é ruim, a oração dela corre lá em cima, atravessa, chega nos ouvidos de Deus. Ele ouve seus pedidos, porém Ele é contra quem faz o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês o respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Qualquer pessoa que nos perguntar por que a gente crê em Cristo, por que a gente faz o que faz, por que a gente dá a nossa família, a nossa vida, o nosso casamento, tem que refletir Deus, tem que refletir Cristo para as outras pessoas. Precisa ser assim. As pessoas têm que olhar e falar, eles são chatos, mal educados, ignorantes, grosseiros, mas são crentes. Mas são pessoas honestas, são pessoas dignas, íntegras. Ou podem falar, são maravilhosos, calminhos, queridos, bons vizinhos e são crentes. E são servos de Deus e são pessoas do bem. Do bem. A gente tem que estar sempre preparado para saber explicar o porquê. Porque Cristo morreu por nós, fez tudo o que fez, né? E a gente quer ter o sucesso, né? Quer ter a paz no nosso lar. Já que o mundo está tão difícil, as coisas estão tão complicadas. Tudo está tão difícil, a gente não consegue mais confiar nas pessoas, a gente está perdendo a fé em tudo. Mas a gente tem que, pelo menos dentro da nossa casa, pelo menos no nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, aqui na nossa casa, a gente tem que ter a paz, a gente tem que ter o sucesso, o sossego. Pelo menos aqui a gente tem que fazer isso, depende de nós. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal, eu acabei de falar, os que falarem mal da conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, tá vendo? Se você fizer sempre o bem, mesmo que você seja uma pessoa chata, feia, que as pessoas não gostam, sei lá, mesmo que você não seja muito boazinha, eles têm que olhar para você e não vão poder falar nada de você. Eles vão seguir, a boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, eles ficarão envergonhados de falar mal de vocês. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus,
para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. É o que eu estou falando ali, né? De você ter sempre na ponta da língua o porquê que você acredita em Cristo, o porquê que você engole sapos, o porquê que você faz de tudo para manter a paz, o sucesso da paz no seu lar. Porque depois de Cristo fez tudo isso, ó, ele morreu em favor dos maus que somos nós, para nos levar para Deus, o justo pelo injusto. Ele era justo e morreu por nós injustos. É por isso que a gente faz qualquer coisa para ter paz, sossego, pelo menos dentro da nossa casa, já que a gente não tem controle e domínio sobre o mundo lá fora, né? E no espírito ele ressuscitou no espírito. E no espírito, e pregou aos espíritos que estavam presos. Jesus foi lá no inferno, né? E pregou para o pessoal que estava lá. No Sheol, no Hades, seja lá o nome que você for. O Senhor foi lá no mundo dos mortos, né? E falou para aqueles que não tinham ouvido falar dele. Estes eram espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência os dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, mas agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Mais uma vez, Pedro nos traz a memória aqui sobre o batismo. O batismo é um mandamento que está aqui na Bíblia, que você tem que se batizar só uma vez e tal. Ele fala que além disso, o batismo tem que ser de um coração puro, o batismo tem que ser de uma pessoa que crê em Deus. Ó. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Este batismo não é de lavar o corpo, a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de quê? De uma consciência limpa. Então, um batismo moderno, podemos falar assim, toque de Clay, é uma consciência limpa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem uma boa conduta, que ninguém pode falar nada da sua conduta, nada. Em todo tempo você está com uma conduta irrepreensível ali. As pessoas não podem falar mal de você e isso é um batismo para Deus. O batismo da consciência limpa, o batismo da pessoa que se esforça para trazer a paz para o lar. E vamos ver quanto tempo? 27 minutos já, gente. Espero, em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado no seu coração, que alguma dessas palavras que eu falei venha transformar a sua vida, que você venha a ser uma mulher mais mansa, mais tranquila, mais querida, mais respeitosa. Nós queremos admiração e os homens querem respeito. Eles não querem ser envergonhados nem diante de você, nem vocês dois juntos, e nem diante de outras pessoas da família e do mundo inteiro. Eles querem respeito. E nós queremos admiração, tanto dele quanto de todos ao nosso redor. Né? Nós somos mulheres, por isso que a gente se enfeita. Mas o nosso enfeite tem que ser mais por dentro do que por fora. Beijão no seu coração e até amanhã.